Oi, pessoal, eu sou Yasmin e, junto ao John, vamos apresentar o projeto de inovação biotecnológica de biosensor de acetilcolina com nanoflocos de óxido de tântalo, funcionalizados com enzima para diagnóstico de doença de Alzheimer. É uma disciplina de produção de fármacos e insumos para a saúde, orientada pelo professor Dr. Newton Akimoto. Para entendermos um pouco mais sobre isso, precisamos abordar a doença de Alzheimer, que é reconhecida como principal causa de demência e é caracterizada por uma sucessão de deficiências cognitivas e funcionais, dentre elas, dificuldades em executar tarefas mentais e dificuldades físicas e motoras. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica que resulta em graves alterações de personalidades. E a hipótese colinérgica, que trata sobre o surgimento e tratamento da doença, liga a causa da doença de Alzheimer com uma queda significativa na síntese do neurotransmissor chamado acetilcolina. Esse neurotransmissor é encarregado de atividades comportamentais, incluindo aprendizagem, memória, contração de músculos, por exemplo, e executa um papel significativo no funcionamento do sistema nervoso. Portanto, a incapacidade de metabolizar a acetilcolina em seres humanos vai resultar num acúmulo de acetilcolina nos tecidos nervosos. E essa disfunção é associada a vários outros transtornos neuropsiquiátricos, incluindo Parkinson e esquizofrenia. Com isso, entendemos então que a quantificação da acetilcolina é fundamental para estudarmos o mecanismo desses distúrbios neurológicos e desenvolver medicamentos para sua cura. Além das aplicações clínicas, a detecção de acetilcolina é importante para monitorar os níveis de toxicidade em amostras agrícolas, ambientais e alimentares. Acontece que uma classe de pesticidas, denominados organos fosforados e carbamatos, inibem a atividade da enzima colinesterase. Por isso, precisamos de uma varredura que analisa, o declínio da atividade da colinesterase e fornece uma estimativa dos níveis de toxicidade nas amostras agrícolas e alimentares. Infelizmente, na literatura, ainda existem algumas limitações quanto a a métodos que tenham fabricação mais simplificada, pré-tratamentos mais viáveis e uma estabilidade na amostra. Em contrapartida, a ressonância de plasma de superfície surge para tornar essa projeção de biosensores ópticos mais eficaz. E ela faz isso a partir da geração de uma onda evanescente, que é uma onda eletromagnética com energia concentrada nos arredores da fonte, situada bem na interface núcleo da fibra com o metal. E aí, quando essa extremidade, a extremidade de entrada da fibra ótica é iluminada com uma fonte de policromática, uma fonte com duas ou mais luzes monocromáticas, acontece a primeira etapa. Isso vai resultar numa estação de plasma de superfície na interface metal-analito e uma queda acentuada no espectro de luz transmitida pode ser observado na extremidade de saída do fibra ótica em um comprimento de onda designado específico, né? E aí ele se chama de comprimento de onda de ressonância. Quando os vetores de onda correspondentes das ondas evanescentes da superfície eles vão coincidir. A partir disso, então, a análise da interação entre a solução de analito e a superfície de detecção estruturada no núcleo não revestido de metal da fibra ótica, ele é realizado através da medição do comprimento de onda de ressonância. Tendo isso em vista, a proposta biotecnológica que trazemos hoje seria uma sonda de detecção fabricada por um revestimento numa pequena área central, que geralmente não é revestida, por uma fibra ótica de metal prateado. Então, a ideia é ter um depósito de uma unidade de nanoflocos de óxido de tântalo, funcionalizados com a enzima acetilcolinesterase. E aí ela vai formar a enzima de detecção de superfície utilizando a técnica de revestimento por imersão. A sonda
deve trazer uma detecção e quantificação de acetilcolina através da utilização do óxido de tântalo. Isso porque ele melhora acentuadamente a intensidade do campo elétrico na interface de detecção superfície-analito, e aí acaba gerando uma maior eficiência de sinal da sonda e levando a um aumento de sensibilidade do sensor e, consequentemente, um resultado mais preciso. Detalhando ainda mais a nossa proposta, que seria a produção de um biosensor de acetilcolina baseado em SPR de fibra óptica, usando nanoflocos de óxido de tântalo como imobilizadores da enzima acetilcolinesterase para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Esses 3 pontos aqui embaixo vão ser bastante importantes para o desenvolvimento do nosso projeto, que seria a síntese de nanoflocos de óxido de tântalo, a fabricação da sonda de detecção de fibra óptica e montar um arranjo experimental. Partindo para o primeiro tópico, é importante a gente entender que a utilização desses nanoflocos devem ser ordenados para serem empregados como arcabouço para a imobilização da enzima acetilcolinesterase. Mas por que é tão importante mobilizar essa enzima para o fim desse projeto? A acetilcolinesterase é primária no corpo. É a enzima que catalisa e quebra a acetilcolina. É uma substância química que funciona no cérebro e no corpo como um neurotransmissor, que no caso seria uma mensagem química liberada pelas células nervosas para enviar sinais a outras células, como neurônios, células musculares e glândulas, e de alguns outros estéreis de colina, que funcionam também como neurotransmissores. A ACE é encontrada principalmente nas junções neuromusculares e nas sinapses químicas do tipo colinérgico, onde sua atividade serve para encerrar a transmissão sináptica, que seria o processo pelo qual as moléculas de sinalização chamadas neurotransmissores são liberadas pelo terminal axônio de um neurônio. O neurônio, no caso, seria pré-sináptico, e se ligam e reagem com receptores nos dendríticos de outro neurônio, o neurônio pós-sináptico, a uma curta distância. De forma bem resumida, durante a neurotransmissão, a acetilcolina é liberada do neurônio pré-sináptico para a fenda sináptica e se liga aos receptores da acetilcolina na membrana pós-sináptica, retransmitindo o sinal nervoso. A enzima também fica localizada nessa membrana pós-sináptica e termina a transmissão do sinal hidrolisando a acetilcolina. A colina é liberada, é retomada pelo neurônio pré-sináptico e a acetilcolina é sintetizada pela combinação com a acetil-CoA por meio da ação da colina acetiltransferase. Onde essa imagem aqui ao lado mostra exatamente esse processo. Agora que já falei sobre a importância dessa imobilização, vou falar sobre o processo de síntese. Nesse processo proposto, os grânulos de tântalo devem ser moídos e dissolvidos em água deionizada. Isso deve ser seguido de aquecimento contínuo em a temperatura ambiente de agitação por 4 horas, usando um agitador que mantém uma velocidade média entre 800 RPM. Alguns ml de NaOH devem ser adicionados para manter o pH da solução. A solução resultante deve ser colocada em um reator de aço inoxidável revestido de teflon para o processamento solvotérmico. A interação da temperatura aplicada de 120 a 130 graus por 12 horas e a pressão desenvolvida vai resultar na formação exatamente dos nanoflocos. A solução resultante vai esfriar até a temperatura ambiente, onde deve ser lavada várias vezes com água destilada. Depois deve ser adicionada uma solução pré-preparada dessas enzimas acetilcolinesterase e mantida durante a noite para atingir a imobilização. A temperatura é sugerida de 4 graus. A morfologia da superfície de óxido de tântalo sintetizada em nanoflocos foi examinada usando o microscópio eletrônico de varredura no trabalho de Kant. As micrografias dos nanoflocos de tântalo sintetizados em 2 aplicações diferentes, onde a gente pode conseguir observar isso na figura 1, está apresentada em suas estruturas em camadas. Os nanoflocos possuem alta proporção de aspecto, além de estrutura porosa, o que aumenta a área de superfície e facilita melhor o aprisionamento da enzima. Para fabricar a sonda de detecção, cerca de 20 centímetros de comprimento óptico da fibra devem ser retirados e o revestimento deve ser removido em cerca de 1 centímetro de comprimento. A região central não revestida de fibra tem que estar completamente limpa para então seguir com o íon de alta tensão dentro de uma câmara a vácuo. Posteriormente, uma camada de prata de 40 nanômetros de espessura deve ser revestida sobre a região do núcleo não revestido, usando unidade de revestimento por evaporação.
Uma circulação contínua de água através da unidade de revestimento é necessária para garantir e controlar o calor liberado e resfriar o vácuo durante o processo de deposição. Para garantir a uniformidade da espessura da prata revestida, a taxa de deposição deve ser mantida uma taxa constante de 0,3 nanômetros por segundo durante todo o processo de revestimento. Eventualmente, o revestimento de prata feito com fibra óptica deve ser imerso na enzima já imobilizada na solução de nanoflocos para realizar a superfície de detecção sobre a sonda da fibra óptica através da técnica de revestimento por imersão. Feito isso, conclui-se o processo de fabricação das sondas de detecção de fibra óptica, onde a figura 2 mostra esquematicamente a sonda de fibra fabricada para, no caso, a detecção da acetilcolina com os nanoflocos já imobilizados as enzimas, no caso, já imobilizadas com os nanoflocos. A sonda de detecção projetada deve ser caracterizada usando um arranjo experimental. Ambas as extremidades da sonda de fibra óptica devem ser clivadas com um cortador e tem que estar bastante limpo para, depois disso, a sonda deve ser fixada na célula, com a disponibilização da inserção e retirada de amostras da solução. A sonda de fibra óptica deve então ser posicionada dentro da célula de fluxo para que a luz possa ser lançada na fibra para maximizar a interação da luz com a solução de analito em torno da região de detecção da sonda de fibra óptica. A extremidade de entrada da fibra é então iluminada com a luz não polarizada, usando lâmpada de halogênio, onde a luz deve ser focada na extremidade de entrada da sonda usando o microscópio nas proximidades da fonte. O espectro de luz transmitido que emana da extremidade da saída da fibra pode ser registrado usando um espectrômetro com interface conectado com um notebook, um laptop, no caso, para leitura dos dados. Para concluir, esse projeto descreve com sucesso uma alternativa ao problema proposto com a fabricação do biosensor para a detecção do neurotransmissor acetilcolina utilizando o SPR. A superfície de detecção abrange um conjunto de nanoflocos de óxidos, tanto quimicamente sintetizados, funcionalizados com a enzima acetilcolinesterase. Os parâmetros experimentais importantes são utilizados para estabelecer a utilidade do sensor para aplicações clínicas. A sonda de detecção otimizada deve possuir uma sensibilidade de 8,709 nanômetros e exibir uma tendência de declínio com aumento da concentração da acetilcolina. O sensor exibe inúmeras vantagens e recursos competentes que confirmam sua aplicabilidade para a detecção da acetilcolina em amostras clínicas e até mesmo comerciais. Nós finalizamos por aqui e obrigado pela sua atenção.